Nuremberg é a cidade onde foram julgados os principais líderes nazistas. O lugar se tornou símbolo do fim do Holocausto e guarda registros dos períodos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler chegaria ao poder 9 anos depois de sair da prisão, com um fortíssimo esquema de propaganda que teve o auge na cidade de Nuremberg. Daqui desse ponto a gente consegue imaginar Adolf Hitler no alto daquela tribuna falando para mais de 100 mil pessoas reunidas aqui embaixo. Nos discursos, o líder nazista tinha o dom de manipular as massas para convencer a multidão a apoiar as ideias racistas dele. Hitler apelava para o orgulho alemão, ferido depois da derrota do país na Primeira Guerra Mundial. E, infelizmente, ele foi bem sucedido. Estamos no campo de Zeppelin, local mundialmente conhecido por receber comícios do partido nazista com uma multidão de 100 mil homens. Vemos ali a arquibancada do campo de Zeppelin. Hitler aparecia no centro e falava ao público. Essa convenção acontecia anualmente em setembro e teve papel fundamental para a disseminação da ideologia nazista na Alemanha fora. Até 1 milhão de pessoas vinham de Nuremberg. A cidade tinha cerca de 400 mil habitantes. Mas as pessoas vinham de Hamburgo e depois, quando a Áustria foi anexada, vinha também público de Salzburgo e assim por diante. O país vivia os efeitos da Grande Depressão de 1929 e os alemães ainda lidavam com o rancor da derrota na Primeira Guerra Mundial. Qual é a relação entre Nuremberg e a ascensão do Partido Nazista? Houve um grande impacto no que aconteceu aqui, porque Hitler deu às pessoas a sensação de importância, de pertencimento a um sistema político, de voz ativa para tornar a Alemanha grande de novo. Em 1935, Adolf Hitler promulgou as leis de Nuremberg, consideradas a base do antissemitismo nazista. As leis de Nuremberg representam a regulamentação final que proibiu os judeus de se casar com os chamados alemães arianos. Os alemães tinham que comprovar a descendência por gerações. Então eles tinham que provar que os pais e avós não eram judeus. Depois, eles fizeram dos judeus cidadãos de segunda classe. Eles perderam direitos civis. Isso foi muito relevante quando foram deportados, porque eles não tinham qualquer tipo de proteção do Estado. Eles não eram mais considerados cidadãos alemães. É estranho olhar para uma tribuna como essa, onde Hitler conseguiu manipular as massas e convencer a população a defender os horrores que ele praticou contra a sua família? É inimaginável, na verdade, porque como um homem conseguiu convencer um povo para praticar as atrocidades que fez contra a humanidade. Não cuidaram da democracia. Por toda a cidade de Nuremberg, prédios e monumentos permanecem para que ninguém esqueça desse período sombrio da história alemã. Um deles ficou inacabado. Quando eles colocaram a pedra fundamental, Hitler esteve lá com o arquiteto e eles disseram: aqui nós vamos construir um parlatório maior do que o Coliseu em Roma. Este é o Congress-Hall, uma arena 50% maior que o Coliseu em Roma. Inicialmente, esse prédio seria 30 metros mais alto. Esses tijolos vermelhos não ficariam visíveis e o interior seria todo de mármore. E Hitler falaria ao público ali do meio, para 50 mil pessoas, para a dita elite do Reich alemão. Aqui, Hitler iria se apresentar ao povo como um imperador com poder absoluto. Nuremberg foi escolhida porque a cidade era muito simbólica na época medieval. Era desse centro que o império mostrava-se ao povo. Hitler concluiu que houve o primeiro Reich, o segundo Reich e que a era nazista seria o terceiro Reich, um período que duraria 1000 anos.
Então, ele gostava de relacionar tudo à história alemã com a história medieval. As ruínas estão em obras. O Congress Hall deve ser inaugurado em breve para receber eventos culturais como exposições e concertos. Qual é o significado de manter eventos culturais neste lugar? Há muitas discussões sobre isso, mas a ideia é compreender a história. Isso pode acontecer de várias formas, com poesia, música, em peças de teatro, em óperas. Qual é a mensagem que se deve seguir em frente? Could go on? Sim, nós nos desenvolvemos e preservar a história é uma missão muito importante. Sempre recordar, mas ir além e construir um futuro com espaço para a diversidade. Se por alguns anos Nuremberg foi a cidade símbolo da ascensão do nazismo, a partir de 1945 passou a representar o oposto. Exatamente nessa sala aconteceu o julgamento de Nuremberg. Aqui no banco dos réus ficaram sentados 21 nazistas da mais alta patente. 18 deles foram condenados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas o principal objetivo dos juízes e procuradores das forças aliadas era mostrar ao mundo as evidências das atrocidades cometidas por Hitler. O Tribunal de Nuremberg foi inaugurado em 1916, quando a Alemanha ainda era uma monarquia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, militares ingleses, russos e franceses escolheram instalar aqui o Tribunal Internacional. Em 1945, este tribunal e o edifício como um todo foram escolhidos pelo governo militar americano para sediar o primeiro julgamento internacional em que réus que cometeram crimes contra o Estado e criminosos de guerra seriam responsabilizados por atos durante a Segunda Guerra Mundial. A logística envolvida para julgar os militares nazistas foi criada do zero. As falas de procuradores e juízes estrangeiros precisavam ser compreendidas pelo júri popular. Um dos objetivos era passar uma mensagem para o mundo de que esses crimes não ficariam impunes. E especialmente que os responsáveis pelo planejamento e aqueles que mais lucraram com aquilo não ficariam impunes. Muito conhecimento técnico foi envolvido para viabilizar os julgamentos, porque havia réus e advogados falando em alemão, havia juízes e desembargadores que falavam francês, inglês e russo. Tudo isso tinha que ser traduzido para que todos neste tribunal pudessem acompanhar o julgamento no próprio idioma. Então, isso demandava, claro, intérpretes. Uma das consequências do julgamento de Nuremberg foi a criação da tradução simultânea. Dos 21 réus julgados aqui por crimes contra a humanidade, 3 foram absolvidos. Apenas 3 homens foram inocentados. Não significa que esses 3 eram inocentes. Eles, é claro, estavam profundamente envolvidos na história de crime da Alemanha nazista, mas não estavam envolvidos em crimes internacionais. E aqui entra outra particularidade do julgamento de Nuremberg. Não estava em jogo condenar quem cometeu o Holocausto propriamente dito. O tribunal se debruçou sobre aquilo que é definido como crime de guerra. E os crimes contra os judeus são crimes que estão diluídos em 3 modalidades principais: agressão, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. É bastante complicado apontar os rastros que levaram ao Holocausto, mas eles estão lá, é claro. Em 1945, o foco era configurar que a Alemanha e seus aliados lutaram uma guerra ilegal contra os outros países. Esse paredão aqui simboliza o desprezo dos nazistas pela vida. Numa série de crimes de guerra, aqui foram executados 4.000 prisioneiros soviéticos, soldados capturados no campo de batalha. Até hoje, a gente encontra aqui os buracos das balas disparadas, também flores deixadas recentemente para honrar os mortos.
E foi um grande crime de guerra que esses oficiais não poderiam ter sido assassinados. Por quê? Por causa das convenções de guerra. Eles deveriam ter sido tratados como prisioneiros de guerra e não como criminosos.